Você já ouviu falar da Peak Design? Uma marca americana especializada em produtos de fotografia que ao longo dos anos foi aumentando a sua linha de produtos. E nós temos aqui hoje para mostrar para vocês, como primeiras impressões, já que a mochila acabou de chegar aqui para o canal, é a mochila da Peak Design, a Everyday Backpack de 30 litros. Essa mochila na cor Coyote, que é essa cor aqui meio dourada, meio mostarda, e nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa mochila. Então, a mochila possui aqui 30 litros de capacidade quando estendida ao máximo, eu vou mostrar isso para vocês, e uma série de detalhes e acessórios na sua parte externa. Então vamos começar aqui pelas alças. Então as alças, aqui na versão 2 dessa mochila, elas são bastante reforçadas e bem acolchoadas, que era uma reclamação no modelo anterior, na versão 1, e elas possuem esse fecho com um imãzinho magnético que permite que elas fiquem aderentes aqui à parte traseira, que também possui um bom acolchoamento. Dessa forma, quando a gente manuseia a mochila, as alças ficam coladas a ela, o que facilita muito no momento de transição. Por exemplo, quando você está tirando da parte traseira e ela tem aqui esse encaixe para a alça da bagagem de mão, você está tirando e elas não ficam aí sobrando, né? Então isso é um facilitador. Além disso, elas possuem esse peitoril, né, que vai dar uma fixação adicional à mochila, às suas costas, através de uma melhor fixação ao peito, móvel. Eu posso aqui. Então você pode retirar aqui o peitoril e ajustar em diversas alturas, né, de acordo com o seu tamanho. Então eu, que tenho um porte relativamente grande, né, eu tenho 1,90 m, um pouco mais de 100 quilos, eu vou ter essa alça colocada na parte mais baixa. Quem for um pouco menor vai poder subir com essas alças. Além disso, temos aqui na parte de baixo essas alçazinhas aqui que servem para eu colocar aquelas âncoras da Peak Design ou para prender uma determinada outra coisa, ou utilizar essas tiras que acompanham a própria mochila, tá certo? E prender aqui, por exemplo, um tripé, seja de forma cruzada, né, seja de forma direta. São duas as alças que acompanham a mochila e elas são acondicionadas nesse compartimento frontal, especificamente para isso, né? E esse compartimento ele tem um fecho também magnético, vejam vocês aqui, e esses fechos magnéticos são amplamente utilizados na mochila. A gente vai mostrar aqui na parte interna delas que também temos isso. Então, temos aqui esses elementos de fixação. No caso, essa mochila ela foi pensada muito para o fotógrafo, mas eu posso aqui botar um agasalho, uma capa de chuva, alguma coisa que eu queira carregar externamente, eu tenho essa possibilidade. Também tenho aqui dois grandes bolsos laterais para acomodar garrafa d'água, tripé de fotografia, e para que eu possa fixar um objeto desse maior, eu tenho também aqui outro conjunto de alças que eu venho e tenho esse fixador aqui que permite que eu faça justamente essa fixação adicional. Então eu consigo colocar o tripé e ele ficar bem fixo aqui. E desse lado eu tenho esse porta-chaves aqui que vem para poder carregar as minhas chaves aí de forma externa. A mesma coisa do outro lado, grande bolso, né, com esse sistema de fixação adicional para objetos um pouco mais compridos. E na bolsa eu tenho aqui, tanto do lado, como na parte superior, como do outro lado, essas alças
para carregar a mochila, né, como se fosse uma valise, né? Então, mais uma vez, reforçando aí o aspecto de uso dela, tanto para o dia a dia, tanto como para viagens. Eu fiz uma viagem agora recentemente com ela, foi excelente, porque, faltando mostrar, temos aqui um bolso externo bastante amplo, que comporta um MacBook 16 polegadas, que foi o equipamento que eu levei, e na parte aqui, ainda na frente dele, eu tenho a possibilidade de colocar um tablet, aqui até de 13 polegadas. E ainda tenho um bolsinho interno que comunica com essa parte frontal, em que eu posso colocar um óculos sem o perigo de esmagá-lo aqui, de quebrar. Então, é muito bem pensado esse sistema deles aqui de fixação do material, né? Então, vamos agora para a parte interna. Abrindo aqui, eu tenho esse fecho magnético, uma evolução em relação à versão 1, né? Que é regulável de acordo com a carga. Então, ela tem 30 litros quando nessa posição aqui. Quando eu tenho... Vou botar aqui ela. Né? Teria nessa situação aqui de carga máxima com 30 litros. Na situação em que ela fica normalmente, a capacidade é em torno aí de 23, 24 litros, que cabe bastante coisa. Então, vejam vocês aqui essa parte superior dela, que é modelada por uma das 3 divisórias padrão origami que acompanham essa bolsa, né? Então, estou abrindo aqui bastante para que a gente possa ver. Essa bolsa possui essas divisórias. Então, como é que elas funcionam, né? Eu vou tirar aqui uma delas para a gente ver. Então, elas se fixam a bolsa por esses velcros aqui, e ela possui essas dobras que podem ser utilizadas de forma unitária ou conjunta para formar prateleiras, né? Então, vou mostrar aqui na bolsa como é que se formam essas prateleiras aqui. Então, coloquei aqui a divisória, e digamos que eu queira carregar uma câmera aqui pequena, como uma ZV-E1, que é o caso, eu posso formar aqui uma prateleira com essas 2 divisórias. Vejam aqui vocês as divisórias formadas, e eu carrego a ZV-E1 aqui. Posso carregar uma lente aqui, né? Aí eu também conformo aqui a prateleira para formar esse aspecto. Posso carregar aqui uma outra coisa de maior porte, né, e ter aqui um gimbal, por exemplo, ou um drone. Então, ela, com essas divisórias do padrão origami, que eu estou mostrando aqui para vocês, eu tenho essa possibilidade de dar o formato que eu quiser em ambos os lados, né, da mochila. Então, vou abrir aqui esse lado aqui, mesma coisa. Aqui eu consigo formar as prateleiras, né, e adequá-las ao tamanho dos objetos que eu tiver que guardar aqui. No espaço lateral aqui, nas abas laterais, eu tenho 2 compartimentos, né, um compartimento com fecho magnético, sem bolsos adicionais, mas nesse material aqui bastante flexível, então eu consigo acomodar aqui bateria, carteira, uma série de componentes. E aqui dentro eu tenho um fecho, um zíper, né? Um compartimento fechado por zíper, com bolsos adicionais para que eu possa regular aqui o que eu quero guardar como cartões, chaves, etc, etc. De um lado e de outro, eles são simétricos nesse aspecto, diferente da versão 1 da mochila, que possuía compartimentos assimétricos, mas eu acho que assim ficou bem interessante. Uma dica bônus aqui é que você, colocando esse divisor, com esse pequeno afastamento aqui, você ganha um compartimento adicional para colocar aqui um estojo porta-cartões, um SSD, né, uma carteira. Então você ganha esse compartimento aqui adicional e ainda confere, colocando
objetos mais simples, uma proteção adicional aos objetos colocados aqui mais no fundo, tá certo? Então falta mostrar para vocês apenas o último compartimento, que tem a sua formação aqui de tamanho limitada ou delimitada por esse divisor, e nesse compartimento eu tenho um bolso escondido. É um bom lugar aqui para você guardar uma carteira, um passaporte, né, um documento, alguma coisa assim de acesso fácil, porém não muito aparente, tá certo? Então essa é a Peak Design Everyday Backpack, 30 litros, no padrão Coyote, no tecido que é feito de forma consciente, aproveitando-se de redes de pesca apreendidas pela Guarda Costeira Americana. A Peak Design tem essa pegada, além da fotografia, a pegada da responsabilidade ambiental muito forte aí em seus produtos. Nossas impressões iniciais aqui são as melhores possível, não tenho nenhum tipo de reparo a fazer. Ela entrega realmente tudo o que promete, é uma referência no segmento de mochilas diárias, desde que ela foi lançada há cerca de 10 anos atrás, a primeira versão, e a versão 2 aí é coisa de 4 a 5 anos. Então, é isso, pessoal. Você que quer cuidar muitíssimo bem do seu material fotográfico em específico, mas podendo ser o seu material do dia a dia, é uma mochila diferenciada. Preço no Brasil, proibitivo. Né, por volta aí na Amazon de R$ 2.800, eu vou pedir para botar um print aqui dessa mochila, quanto custa trazer importada aqui para o Brasil, mas lá nos Estados Unidos, dependendo da época do ano, se consegue por 250 a 299 dólares, né, dependendo da promoção em vigor. Aí vale a pena, se você tiver uma viagem para o exterior, a gente acha que é um equipamento com garantia vitalícia, com zippers projetados, né, ultra zippers, que são estanques à água, bem vedados, então que garantem a segurança dos seus equipamentos, e garantia vitalícia. Então a Peak Design tem uma política realmente de substituição, inclusive, de equipamentos que apresentem algum defeito, são os relatos que nós temos. Claro que no Brasil isso fica um pouco mais difícil, né, por questões aí de taxas que são aplicadas mesmo em objetos que estão sendo repostos, tá certo? Em garantia. Característica nossa aí da sanha arrecadatória do nosso governo. Então é isso, pessoal. Até um próximo vídeo. Você que chegou aqui pela primeira vez nos acompanhando, considere seriamente em se inscrever, se ainda não é inscrito, não deixando de bater no sininho, porque aí você não vai deixar de receber nossos vídeos. E claro, o seu like, o seu comentário ajuda o YouTube a entender a relevância desse vídeo e levar a nossa mensagem a mais fotógrafos, a mais pessoas que queiram cuidar do seu material tão querido de forma diferenciada. Até o próximo vídeo.